E aí, pessoal, se tem um assunto que dá aquele arrepio na hora de estudar para concurso de tribunal, com certeza é trabalho avulso, né? São duas leis diferentes, um monte de detalhe. E as bancas? As bancas adoram fazer uma salada com tudo isso. Mas ó, hoje a gente vai botar ordem nessa casa e garantir esses pontos. Pois é, e para começar, vamos direto para o campo de batalha com um exemplo real. Olha essa questão. Parece inofensiva, né? Mas isso aqui é uma armadilha clássica. Ela pega um conceito, vira do avesso e, pronto, te serve de bandeja para errar. Se os detalhes não estiverem na ponta da língua, a chance de cair é enorme. Mas relaxa, até o fim dessa análise, a resposta certa vai praticamente pular da tela. Então, qual que é o segredo para blindar o conhecimento contra essas pegadinhas? O pulo do gato, gente, é entender que trabalho avulso não é uma coisa só. Na verdade, é um nome que a gente dá para dois mundos, dois universos completamente diferentes. Quando essa ficha cai, a matéria toda fica muito mais clara. E tá aqui a divisão que muda o jogo. De um lado, a gente tem o trabalho avulso portuário. É aquele que, obviamente, rola lá nos portos. Do outro, o não portuário, que acontece em áreas urbanas ou rurais. Cada um tem sua própria lei, seus próprios intermediários e suas próprias regras. Vamos mergulhar nisso. Agora, olha só como essa tabela organiza o caos. Isso aqui é o mapa da mina. Do lado esquerdo, o portuário. A lei é a 12.815, o intermediário é o famoso OSMO e o local são os portos. Já do outro lado, o não portuário. A lei muda para 12.023, o intermediário é o sindicato e o local é fora dos portos. Só de guardar essa imagem na cabeça, sério, já dá para resolver metade das questões. Certo, vamos mergulhar primeiro no universo portuário. E aqui, a grande estrela, o protagonista, é o OGMO, o órgão gestor de mão de obra. Pensa nele como, sei lá, o maestro da orquestra toda. Entender o que ele faz e, principalmente, o que ele não faz é a chave para dominar essa parte do assunto. E aqui está o prato preferido das bancas quando o assunto é trabalho portuário. O artigo 40 da lei tem uma lista de atividades e os examinadores, como a gente viu naquela primeira questão, simplesmente amam fazer um troca-troca com as definições, especialmente entre duas delas. A primeira é a capatazia. A palavra-chave aqui, para nunca mais esquecer, é dentro do porto. Pensa na movimentação de carga que acontece em terra firme, no pátio, no armazém, usando o equipamento do próprio porto. Receber, conferir, transportar ali dentro, tudo isso é capatazia. É o trabalho no solo do porto. E aí, em contraste total, a gente tem a estiva. Se a capatazia é em terra, a estiva é a bordo. Simples. É a movimentação da mercadoria lá dentro do navio, seja no convés ou lá nos porões. Sabe, arrumar a carga na embarcação, usar o guindaste do navio, isso é trabalho do estivador. Então gravou? Terra é capatazia, navio é estiva. E pronto, a mágica aconteceu. Lembram daquela questão do início? Ela dizia que capatazia era o trabalho nos convéses. Agora a gente sabe, tá errado. Essa é a definição de estiva. A banca só trocou as bolas. Com essa diferença bem clara na cabeça, o erro da questão fica gritante, né? Além das atividades, é fundamental entender o papel do OSMO. Ele não é o patrão, tá? Ele é o gerente. Ele organiza a escala, cadastra todo mundo e, o mais importante, ele é tipo um intermediário financeiro. Recebe a grana dos operadores portuários e repassa para os trabalhadores. E anota isso em letras de garrafais. O OSMO é uma entidade sem fins lucrativos. Isso cai demais em prova. Perfeito. Mundo portuário entendido, vamos agora atravessar a rua, para o outro lado da nossa divisão. Vamos falar do trabalho avulso não portuário. Sabe, aquela movimentação de mercadorias em áreas urbanas ou rurais, carga e descarga de caminhão, por exemplo? Nesse universo aqui, o protagonista muda. Sai de cena o OGMO e entra o sindicato da categoria como o intermediário obrigatório da mão de obra. E essa troca de personagem muda todo o roteiro, viu? Principalmente as regras sobre pagamento e sobre responsabilidade. É aqui que moram aqueles detalhes que fazem a diferença na hora da prova. O fluxo do pagamento aqui é uma via de mão dupla que as bancas amam cobrar. É assim, ó. Primeiro, a empresa que contrata o serviço, que a gente chama de tomador, paga ao sindicato. Segundo, o sindicato repassa essa grana para o trabalhador avulso. É um processo de duas etapas e o prazo de cada uma delas é crucial. E o número mágico que precisa ficar na cabeça é este aqui, 72 horas. Mas muito cuidado com a pegadinha clássica. Não são 72 horas corridas de relógio, são 72 horas úteis.
Esse pequeno detalhe já tirou muito candidato bom da jogada. Exatamente. E essa é outra pegadinha manjada. A prova pode tentar te confundir dizendo que um prazo é diferente do outro, ou que são 48 horas. Não caia nessa. Lembra, são 72 horas úteis para o tomador pagar o sindicato, e depois mais 72 horas úteis para o sindicato pagar o trabalhador. Os prazos são iguaizinhos e um acontece depois do outro. Ok, agora que a gente já entende bem os dois mundos, vamos colocar eles lado a lado para ver um dos pontos mais cobrados. De quem é a responsabilidade por cada coisa? Fornecer IPI, recolher encargos, pagar o trabalhador. Saber quem faz o que em cada sistema é o que vai garantir os pontos na hora H. Vamos analisar essa tabela, que é puro suco de questão de concurso. Lá no porto, quem tem que dar os EPIs e recolher os encargos? O operador portuário. Fora do porto, o tomador de serviço. Agora o ponto alto. Pagamento e acidentes. A responsabilidade é solidária nos dois mundos. No porto, entre o operador e o ógmo. Fora do porto, entre o tomador e o sindicato. E o que isso quer dizer na prática? Que o trabalhador pode cobrar seus direitos de qualquer um dos dois. Beleza. Chegamos ao momento de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Se fosse para levar uma única coisa dessa nossa conversa, seria o que a gente vai mostrar agora. É a tabela definitiva, o resumo para gabaritar trabalho avulso, é para tirar print da tela, anotar e revisar até não aguentar mais. Vamos para o nosso grande finale, então? Resumindo, portuário, Lei 12.815, ógmo no comando. Não portuário, Lei 12.023, sindicato fazendo a ponte. Fica de olho no prazo de pagamento, 24 horas no porto e a famosa regra das 72 mais 72 horas fora dele. Responsabilidade? Solidária nos dois casos. E a cereja do bolo? No porto, se um operador quiser contratar alguém com carteira assinada, ele só pode contratar quem já está registrado no ógmo. E para fechar com chave de ouro, uma provocação, que pode muito bem ser a sua próxima questão de prova. A gente montou todo esse sistema com o ógmo sendo o centro do universo portuário, certo? Mas e se um acordo coletivo simplesmente tirar o ógmo da jogada? Pois é, a lei permite essa exceção. Fica aí a dica para aprofundar os estudos, porque no mundo dos concursos, a exceção é sempre a próxima regra a ser cobrada. Bons estudos e até a próxima!